todos muito bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Eu me chamo Roberta Buri e nós iremos continuar lendo o livro de Éter, hoje o capítulo 2. Prosseguindo aqui, ainda falando do povo de Jared, no versículo 13, e fala assim: E agora prossigo meu registro, pois eis que aconteceu que o Senhor levou Jared e seus irmãos até aquele grande mar, vide as terras. E quando chegaram ao mar, armaram suas tendas e deram ao lugar o nome de Moriancumer, e habitaram em tendas à beira-mar, pelo espaço de 4 anos. Então, lembrando que no capítulo 1, nós vimos que o irmão de Jared inquiriu o Senhor, perguntou ao Senhor: Senhor, só deseja que a gente permaneça nessa terra ou vá para uma outra terra? E o Senhor ordenou que eles fossem, né? Quando chegou lá, o Senhor ordenou que eles construíssem um barco e eles construíram esse barco e atravessaram o mar. E logo eles criaram um acampamento. E nesse lugar eles chamaram de Moriancumer. É uma tradição, vamos dizer, como forma de respeito, dar o nome do lugar ao líder ou à pessoa, né, que faz parte do grupo. A gente vê em outros livros, né? E Moriancumer, na verdade, é o nome do irmão de Jared. Então, a gente fala irmão de Jared, mas o nome do irmão de Jared é Moriancumer. Então, deram um lugar ao nome do irmão dele. Eles ficaram lá pelo espaço de 4 anos. Atravessaram o mar, se acamparam, tinham levado provisões, ou seja, comida, alimento, né? Eles tinham se preparado com tudo isso e ficaram lá por 4 anos. Só que durante esses 4 anos, eles se esqueceram de continuar orando e consultar o Senhor. Será que já aconteceu isso com a gente? De a gente orar tão fervorosamente, pedir o que a gente deseja, o Senhor nos dá, e aí a gente simplesmente esquece? Esquece de continuar conversando, esquece de continuar se aconselhando com o Senhor? E aí a gente percebe aqui que logo o Senhor, ele dá uma puxadinha de orelha neles, né? Lá no 14, ele fala assim: E aconteceu que no fim de 4 anos que o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared, e estava numa nuvem, e falou com ele. Pelo espaço de 3 horas falou o Senhor com o irmão de Jared, e repreendeu por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Por 3 horas o Senhor ficou falando com Moriancumer, né? E repreendeu ele. Deu uma puxada de orelha, deu uma bronca nele, porque ele havia se esquecido de invocar o Senhor, de conversar com o Senhor. E o irmão de Jared, logo depois de ter sido repreendido pelo Senhor, ele se arrepende. Ele pede perdão para o Senhor, ele fala: me perdoe, Senhor, eu prometo que eu nunca mais irei cometer esse erro, de me esquecer de conversar com o Senhor, de me esquecer de consultá-lo, né, e de buscá-lo, mesmo quando todas as coisas estiverem bem. Porque assim, quando foi que ele chamou? Quando as coisas estavam indo mal, quando a língua deles seriam confundidas. E agora, quando é que aí estava tudo bem, né, tinha comida, estavam tudo... não estavam mais correndo perigo, a língua deles nem dos amigos deles foi confundida, estavam todos juntos, pararam de orar. Eu já me peguei fazendo isso, muitas vezes, de receber uma bênção, receber tanto aquilo que eu queria, e aí me esquecer até mesmo de voltar e agradecer ao Senhor por aquilo. Ou agradecer e tudo tá bem, eu esquecer de ter uma oração sincera com Ele, de agradecer sinceramente, reconhecer todos os dias as dádivas e as bênçãos que o Senhor tem proporcionado na minha vida. No versículo 18, o Senhor dá uma ordem para eles: olha, tudo bem, eu perdoo, mas não façam mais isso, né? Não parem de se comunicar comigo. Só que agora, eu quero que vocês atravessem esse grande oceano, que vocês construam barcos bem parecidos a esse que vocês já haviam construído, leves, né, para atravessar esse grande oceano. Porque eu vou mandar vocês para uma terra mais distante, né? Não vai ser só atravessar de um lugar para outro, vai ser de uma ilha para outra, vai ser realmente uma viagem longa.
esses barcos foram construídos. O irmão de Jared, junto com o povo, obedeceu ao Senhor e começaram a construir os barcos. Só que ao finalizar esses barcos, o irmão de Jared percebeu que não ia ter não iria ter luz, nem ia ter como entrar muito ar dentro desse barco, pensando aí nessa grande viagem, nessa viagem tão longa que eles fariam. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para o Senhor. Ele fala no versículo 17: e foram construídos de uma forma que ficavam muito bem ajustados, de modo que podiam conter água com um vaso. E o fundo era ajustado como um vaso, e o constado dos barcos eram ajustados como um vaso. E as extremidades eram em ponta, e a parte superior era ajustada como um vaso. O seu comprimento era o comprimento de uma árvore, e a sua porta, quando fechada, ficava ajustada como um vaso. 18. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenastes, e fiz os barcos segundo tuas instruções. E eis que, ó Senhor, não há luz neles, para onde nós havemos de dirigir. E também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém, portanto pereceremos. Percebem o padrão de oração novamente aqui do irmão Jared? Ele explica para o Senhor: olha, Senhor, eu fiz de acordo com o que o Senhor me mandou fazer, exatamente com as coordenadas que o Senhor me deu, ou seja, ele foi exato. Ele não fez aí de acordo com o que ele achava que ia dar certo, né? Mesmo ele percebendo que não ia ter ar, que não ia ter luz, né? Ele não contestou o que o Senhor ordenou. Ele fez exatamente como o Senhor ordenou. Só que aí agora ele apresenta para o Senhor: eu fiz como o Senhor me mandou, porém percebo que não tem luz, não vai ter ar para gente respirar e chegar até onde o Senhor deseja que cheguemos. E tendo essa conversa, o Senhor, ele responde. E o Senhor disse ao irmão de Jared: eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo. E quando necessitares de ar, destamparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura para que não pereçais na inundação. Então, o Senhor, ele vai lá e responde a dúvida dele, né? A pergunta dele. Ele explicou para o Senhor, falou: eu fiz exatamente como o Senhor me mandou. Então agora me diz como é que a gente vai atravessar com ar. O Senhor disse assim, assim e assim. Só que aí o irmão Jared faz uma outra pergunta. Tá, Senhor, mas o Senhor deseja, o Senhor vai permitir que atravessemos esse grande oceano no escuro, na escuridão? Aí o Senhor fala para ele: olha, veja bem, eu não quero que vocês levem fogo, né? Porque a nossa luz é Cristo. Ele queria mostrar que ele é a luz. Não que os homens se apegassem a esse tipo de luz, mas sim a ele. E aí ele faz uma pergunta para o irmão de Jared. Percebam a comunicação eficaz, né? Antes o irmão de Jared pergunta, o Senhor responde, fala o que ele tem que fazer, e ele é exato no que o Senhor manda. Mesmo ele achando que está faltando, ele ainda assim faz seguindo as coordenadas do Senhor. E aí o Senhor, ele fala sobre o ar, o Senhor diz o que ele tem que fazer. Só que agora, na hora da luz, o Senhor manda a pergunta para ele. Quando ele pergunta para o Senhor: o Senhor vai permitir que a gente vá na escuridão? No versículo 23, o Senhor fala assim para ele: e o Senhor disse ao irmão de Jared: que desejais que eu faça a fim de que tenhas luz em vossos barcos? Porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. Então, irmãos, a gente vê aqui que o Senhor, ele deseja que nós também tenhamos o nosso próprio plano. E a gente vai perceber que o irmão de Jared fala: tá, tudo bem, Senhor, eu vou pensar no que fazer, depois eu volto aqui. Então, esse tipo de conversa com o Senhor é uma conversa onde a gente consegue entender
que muitas coisas o Senhor, Ele vai nos dizer o que fazer, como fazer. E se nós formos obedientes em fazer da forma que Ele nos manda, mesmo a gente achando que não vai dar certo, vai dar certo. Mas vai ter momentos em que o Senhor, Ele vai fazer essa pergunta: o que você deseja que eu faça? Como você deseja que o Senhor resolva seu problema? Vou compartilhar uma coisa muito pessoal para vocês agora. Eu sempre tive muito problema, muita dificuldade com uma questão financeira, né? De administrar as minhas finanças, de saber cuidar das finanças. E todo mês eu tentava. E eu orava, eu pedia ao Senhor: olha, Senhor, me ajude a fazer isso, a guardar dinheiro, a fazer uma reserva. E vinha no meu coração o Senhor falando: eu precisava delegar isso ao meu marido, essa função ao meu marido. Mas o orgulho era muito grande, então eu pensava: não, eu vou conseguir dessa vez, esse mês vai dar certo, vou conseguir. O que acontecia? Não dava certo, né? E de novo eu tava lá pedindo pro Senhor: Senhor, me ajude. Então, até que um dia eu fui convidada por uma amiga, eu orando, aí acabei fazendo um jejum. Embora eu já tivesse sentido que deveria passar para o meu marido, mas era super orgulhosa, não queria fazer. Aí fiz um jejum. E uma amiga minha uma vez falou assim: olha, tá tendo um curso de finanças na igreja. Vamos participar? Vamos juntas? Falei: vamos. Falei: pronto. É a resposta do meu jejum. Agora eu vou aprender a administrar e vai dar tudo certo. E como resposta, uma das primeiras aulas fala: se você não consegue administrar, transfira para o seu cônjuge, aquele que sabe administrar melhor. E agora, né? O que eu tinha que fazer? Obedecer, né? Me humilhei, fui humilde e passei essa administração para o meu marido. E presto testemunho a vocês de que foi a melhor escolha que eu fiz em minha vida. Foi a melhor coisa que realmente nós fizemos, porque muitas vezes o Senhor, Ele vai dizer o que a gente tem que fazer. E aí vai de nós, queremos obedecer ou não obedecer. Outras vezes Ele vai perguntar: o que você deseja que eu faça? Como você quer resolver esse problema, não é? E a gente vai ter que pensar por nós mesmos como resolver o nosso problema. E nesse momento que o Senhor me aconselhou, ele disse: agora, Roberto, como é que você vai resolver seu problema? Transferindo as finanças para quem sabe cuidar das finanças. Então, irmãos, eu sei que à medida em que nós obedecemos ao Senhor de uma forma exata, eu sempre repito essa palavra, de uma forma exata, porque não adianta eu fazer parcialmente o que o Senhor deseja, mas fazer de uma forma integral, da maneira integral que o Senhor me pediu. Mesmo às vezes eu achando que aquilo, não confiando muito no processo, mas à medida em que eu confiar no processo, o Senhor, Ele vai me dar soluções para cada problema, cada fase, cada etapa do processo. E Ele vai me orientar. E vai haver momentos em que Ele vai perguntar: tá, e agora, nessa fase, o que você quer que eu faça? O que mais você precisa? Qual é a tua ideia? Vem, me apresenta teu projeto, me apresenta teu plano, porque eu me importo com ele. Eu quero saber onde você quer chegar. Eu quero saber qual é a tua ideia, porque nós não servimos a um Deus que nos escraviza e que não se importa com nossa opinião ou que não se interessa com os nossos desejos e sonhos. Nós amamos e adoramos um Deus que se importa conosco, que os nossos desejos, os nossos sonhos também são importantes para Ele e que Ele está tão pronto, tão disposto, tão ansioso para nos ajudar a realizá-los. Vai ter momentos e vai ter sonhos e projetos que talvez nessa vida não serão realizados, mas à medida em que continuarmos sendo fiéis, pacientes, o Senhor vai nos ajudar. Nosso profeta, ele conta que por muitos anos ele desejou que os pais dele se tornassem membros da igreja e só com 80 anos ele conseguiu que isso acontecesse, se selar os seus pais. Mas ele conseguiu.
Então, irmãos, vai existir sonhos, desejos, projetos que o Senhor sabe exatamente quando vai realizá-los. Mas, à medida em que nós permanecemos leais, firmes e fiéis a Ele, todas as coisas serão colocadas em seu devido lugar. É só termos paciência, termos fé, termos clareza em nossos sonhos e nossos objetivos. Essa é a Igreja de Cristo. Esse é o seu reino restabelecido na terra. Que nossas orações sejam orações eficazes, com que as nossas orações estreitem nosso relacionamento com o Senhor e nos traga revelação, inspiração, e que nós possamos aprender através das nossas orações como receber revelação do Senhor. E essa é a aula que eu compartilho com todo amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.